A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos do IBP, nível médio. Vamos para a nossa aula de número 5, Soteriologia 1. Estamos estudando na teologia sistemática, passo a passo, organizadamente. Teologia sistemática é o estudo organizado. Soteriologia, doutrina da salvação. O que é justificação? Nós já aprendemos, meus amados irmãos, que a lei de Deus tinha duas exigências rígidas que tornavam impossível a entrada do homem no céu. A primeira era a perfeita obediência à lei de Deus. A segunda era a sentença do castigo eterno a que o homem estaria sujeito se violasse apenas um de seus mandamentos. Nós já vimos isso em Levítico, capítulo 18, versículo 5, Ezequiel, capítulo 18, de 5 a 9, Mateus 19, versículo 17. E agora, o que fazer? O homem transgrediu as normas do Senhor, a lei de Deus. Pecado é errar o alvo, transgredir as normas de Deus. O homem virou as costas para Deus. Agora ele está numa situação caótica, uma situação crítica. Paulo vai dizer, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Romanos 5:12, como que através do homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A pergunta de Bildade ao patriarca Jó: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Jó capítulo 25, versículo 4. Ele está dizendo o seguinte: está um homem injusto diante de um Deus justo, um homem pecador diante de um Deus santo. Mas é interessante é que o mesmo Deus justo é que vai ser justificador também. O homem não pode fazer nada. E Deus, sendo santo, justo, porque nós já aprendemos que justiça no padrão de Deus, não a justiça humana. A justiça terrena, humana, ela é falha. Agora, a justiça de Deus é fazer aquilo que é reto, que é correto. Deus age com justiça. Nós já vimos que a justiça humana é comparada aos trapos de imundícia. Mas a justiça de Deus é santa, é reta, é correta. É interessante que Deus, que é santo, que é justo, que é reto e correto, ele não pode abolir a sua lei. Deus não pode entrar em contradição. Mas também, esse mesmo Deus que é justo, que é santo, que não pode voltar, ele não pode abrogar, ele não pode anular a sua lei, ele já decretou. Então, tem que cumprir a lei. Mas esse Deus, eu gosto muito de falar nessa multiformidade de Deus, um Deus justo, e quando ele
o homem violou a lei de Deus, todo aquele homem que violar a lei está condenado à morte eterna. Deus falou, Gênesis capítulo 2, para os nossos pais biológicos ali no Éden. O dia que comer do fruto, certamente morrerá. Mas esse Deus que é justo, que decretou, Gênesis 3:15, nós sabemos que ali é a primeira profecia, a primeira promessa de salvação para o homem. Ali, embora Gênesis 3:15 tenha sentenças que Deus dá ao homem, ele também, na sua multiformidade, ele é santo, ele é justo, mas também ele é um Deus amoroso, um Deus de amor. Ele então não vai abolir a sua lei, ele vai providenciar um substituto para que pudesse atingir as exigências, satisfazer as exigências da lei. Justificação, eu gosto da visão de Meyer Pirman. Os irmãos que quiserem adquirir este livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Meyer Pirman, página 229, a palavra justificar é um termo judicial que significa absolver, ou seja, inocentar, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. Qual a ilustração que Meyer Pirman dá para nós para explicar a justificação? O Deus é o juiz. Imagina comigo agora um fórum, só que é um fórum celestial. Deus, o justo juiz, sentado na sua cadeira, eu e você, pecadores, sentados na cadeira de réu. O juiz fazendo o seu papel, agindo com justiça, ele vai sentenciar-nos à morte. Nós estamos sentados na cadeira de réu, culpado. Esse juiz, depois de sentenciar-nos à morte, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ele não pode violar nem anular a sua lei. A lei é perfeita, é santa, nós já vimos isto. Agora, esse Deus que é justo, ele também é um Deus de amor. É inerente, faz parte dos seus atributos. Ele então pega o seu filho, inocente, justo, tira-nos da cadeira de réu e coloca o seu filho justo, santo, que não cometeu delito algum. Então o seu filho vai pagar esta pena. A pena era de morte. Ele vai executar o seu filho. Então, o justo juiz, executando o seu filho, sentenciou à morte, por conseguinte, executa ele. É o que Deus fez por nós. Quando Deus, lá no Éden, o Éden foi palco de delito, foi palco de desobediência, foi palco de sentença da parte de Deus. Deus sentenciou a serpente, a mulher e o homem. Mas o Éden também foi palco da misericórdia de Deus. Lamentações 13:22, o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, não tem fim. Meus amados, Deus então entrega o seu único filho
naquela cruz no Calvário, quando Cristo morreu, aquela morte era para nós. Deus, então, o juiz, providenciou o substituto. Cristo morreu em nosso lugar para satisfazer as exigências da lei. O justo juiz, então, meus amados irmãos, no fórum, a justificação não é algo interno, como acontece na regeneração, que nós vamos ver na próxima aula, o novo nascimento. A regeneração não é dentro, é fora do ser humano, é no fórum de Deus, é no tribunal de Cristo. O justo juiz sentenciou, mas após ele sentenciar, ele providencia o substituto, o seu filho, e o seu filho paga a pena, e a pena foi de morte no meu e no seu lugar. Justificado segundo Meyer Pirma é o veredito divino e ninguém pode opor-se a ele. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Paulo vai escrever a carta aos Romanos, capítulo 8, o 33 e o 34. Justificação, ainda as palavras de Meyer Pirma, é primeiramente uma mudança de posição da parte do pecador, que antes era um condenado, mas agora foi absolvido, inocentado. Antes estava sob a condenação divina, mas agora participa da aprovação divina. Graças a Deus por isso, meus irmãos. E no livro ele cita subtração mais adição. Subtração na matemática é tirar, remover. Por que subtração? Porque Deus removeu os nossos pecados. E a adição? Além de remover os nossos pecados, ainda ele adicionou algo em nossa vida. Nos declarou justo. Não tem pecado. É justo. É interessante, a Igreja Católica, eles vão à missa todos os domingos. Aqueles que são praticantes falam isso com muito respeito, mas é um entendimento deles. Interessante que eles vão à missa, aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor. Eles não usam o pão e o cálice como Cristo fez na sua última ceia, e Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, é um memorial daquilo que já foi feito. Eles chamam de Eucaristia, a hóstia. Somente o padre é que toma o vinho. O membro, ele participa da hóstia, ele come aquela hóstia. Se é todo domingo, isso aí não tem problema algum. Mas o interessante é que para eles o sacrifício de Cristo não zerou, não pagou, como nós, através da palavra de Deus, temos um entendimento em muitas passagens, no Novo Testamento inteiro, várias passagens que Cristo nos cravou, aquilo que era contrário a nós, foi cravado na cruz. O escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo, não como na antiga aliança, como sumo sacerdote, todo ano entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo, uma vez ao ano, e tinha que fazer o sacrifício por ele, depois para toda a nação de Israel. Agora, Cristo entra uma vez, o sacrifício que nós cremos, baseado nas Sagradas Escrituras,
Cristo, o seu sacrifício há 2000 anos atrás no Monte Calvário, no Gólgota, ele ofereceu uma única vez. Foi perfeito e zerou, apagou as nossas transgressões. Eles vão à missa e participam daquela Eucaristia porque eles pecam durante a semana e aquele ato, segundo o entendimento deles, não vai apagar as transgressões uma vez por toda, como nós cremos que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário acabou. Não há mais condenação. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Interessante. Só que, a título de conhecimento, depois os irmãos podem aprofundar nesse estudo. Romanos 5 e 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 8 nós já falamos, Romanos 6. Romanos 6, 6 e 7, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, está justificado, ou seja, absolvido. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando Cristo morreu e hoje nós aceitamos ao Senhor como Salvador e Senhor, nós morremos, o nosso velho homem é crucificado na cruz. Nós entendemos que o nosso velho homem é crucificado, nós morremos. E quando nós fomos crucificados, o que é ser crucificado com Cristo? É entender o sacrifício perfeito, a obra perfeita de Cristo no Calvário. Nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Nós não sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado. Nós morremos, então nós somos declarados justo, absolvido. Já não vivo mais eu já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu morri para o meu pecado, então eu estou justificado diante de Deus. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Já promessas para a nossa vida. É um aspecto passado, presente e futuro da justificação, absolvição, perdão de pecados. Como obter e conservar a justificação? Para obter a justificação, meus amados irmãos, nós tratamos isso um pouco mais, falamos sobre isso na aula passada, somente através da fé salvífica. A fé em Cristo Jesus. Atos 16 e 31. Eu vou ler o 30. Que é necessário que eu faça para me salvar? A parte B. E eles disseram, Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
para se obter a justificação é somente através da fé salvífica. Fé em quem? Na instituição? Não, mas fé em Cristo Jesus. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 2:8, a salvação é pela graça, mediante a fé, fé salvífica em Cristo Jesus. Romanos 5 e o verso 1, sendo, pois, justificados, como? Qual é o meio? Qual é o canal para ser justificado? Qual é o meio pelo qual? Sendo, pois, justificados pela fé, nós vamos ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados como? Pela fé. Que fé é essa? Fé salvífica. Em quem? No Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos alcançar a paz com Deus. Porque nesse mesmo capítulo 5, o verso 10, Paulo vai explicar aqui. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício bendito. Então nós temos fé em Cristo, no sacrifício perfeito, na obra salvífica de Cristo, no grande amor de Deus, nós alcançamos paz com Deus. Sendo, pois, justificados, absolvido, perdão de pecados, como? Através da fé, nós vamos alcançar paz com Deus. E aí, ela tem um aspecto passado, nós fomos transformados instantaneamente. Mudou-nos de posição, ela é posicional. A justificação é posicional, ou seja, muda-nos de posição. No momento que eu criei, eu fui justificado. É instantâneo este milagre, meus amados irmãos. Eu já disse que não é dentro de nós, como acontece na regeneração, no novo nascimento, mas é algo fora de nós, é no tribunal de Deus. Muda-nos de posição porque antes éramos réu diante de um juiz. Aquela ilustração de Meyer Pirma que eu trouxe para nós. E agora? Filhos diante de um pai. João 1:12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos dar uma olhada na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18. É interessante esta parábola. O que era a parábola? A parábola era um recurso didático que o Senhor Jesus usava para explicar as coisas espirituais. Era uma pedagogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus utilizava-se de coisas do dia a dia, agricultura. Todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: aquele trabalhador que lança a mão do arado, ou seja, coloca a mão no arado, que era aquele instrumento de madeira, que ia cortando a terra, depois vinha o semeador, semeando, colocando a semente. Mas esse trabalhador, esse agricultor, que lança a mão do arado, que está trabalhando,
mas ele olha para trás, ele correria o risco de bater numa pedra com o seu arado e o seu instrumento de corte, de arado, de cortar a terra, sofreria um dano. Ou seja, trazendo para o mundo espiritual, aquele que começa na obra de Deus, mas olha para trás, ele desiste, ele não serve para o reino de Deus. Porque a vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida de perseverança, meus amados irmãos. Jesus disse em Mateus 24, quem perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade de muitos, dos homens, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. A parábola, então, era um recurso que o Senhor usava, ele utilizava-se de coisas do dia a dia, agricultura, rocha, pedra, semente, coisas visíveis, para explicar as coisas invisíveis, as coisas espirituais. Lucas 18, verso 9, a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Veja, nós estamos falando de justificação. E desprezavam os outros. Os fariseus faziam parte daquelas seitas que surgiu no período intertestamentário, entre a antiga e a nova aliança, os 400 anos de hiato, que não houve voz profética na terra, surgiu as seitas, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Veja, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Olha a oração do fariseu. Estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A oração hipócrita do fariseu, achando-se justo, achando-se merecedor da justiça de Deus. Veja, no entanto, a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja a diferença do fariseu achando-se justo diante de Deus pelas obras, pelo que ele fazia. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana. E o publicano pedindo a Deus, rogando misericórdia. Ou seja, Deus, eu não sou digno de nada, tenha misericórdia. Misericórdia é sentir as misérias, as necessidades, colocar-se no lugar do outro. Córdia é um termo de coração, as misérias do coração, as misérias, as mazelas da alma, do sentimento, do coração do ser humano. Eu não sou digno, tem misericórdia. Qual é o resultado? Jesus disse: digo-vos que desceu justificado para a sua casa. Este, e não aquele. Jesus está falando do publicano, que ele desceu justificado, perdoado, devido à sua oração sincera, verdadeira, necessitando da misericórdia. A misericórdia é: Deus não nos dá aquilo que merecemos. Nós merecíamos o inferno, mas Deus não nos dá. Ele oferta a sua graça, a sua dádiva. É o dom imerecido.
Nós somos alvos da graça e da misericórdia, não porque merecemos. Aliás, apesar de não merecermos, Deus nos oferta da sua graça e da sua misericórdia. Que privilégio, meus amados irmãos! Então, a justificação tem desdobramento no passado, no presente e no futuro. Gálatas 3, 2 e 3. Gálatas capítulo 3, os versículos 2 e 3. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Meus amados irmãos, a justificação no presente, a nossa fé é espiritual, não é através das obras. Porque as obras, nós vamos ver isso aí depois lá em Tiago, que como nós já fomos justificados, então nós vamos ter as obras, nós vamos ter uma vida de santificação, nós vamos fazer as obras, uma vida que glorifica a Deus, naturalmente, porque nós já fomos justificados. Então, esse aspecto passado e agora presente da justificação continua. A cada dia é algo espiritual, é diário a justificação. Teve um aspecto passado, instantâneo, posicional, mudou-nos de posição. Antes éramos réus, agora filho. E no aspecto presente, vitória sobre o pecado e a justiça de Cristo. É um aspecto presente. E o aspecto futuro da justificação? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e os versículos 5 e 9, o fim da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. Aquele texto extraordinário de Pedro, ele dá graças a Deus pela grande misericórdia que nos gerou de novo. Vai falar da regeneração, que é a nossa próxima aula. E os benefícios da justificação? Declaração legal da justiça, possível somente mediante o relacionamento com Cristo. Nós já vimos que para ter uma declaração legal da justiça, só é possível mediante o relacionamento com Cristo. Fé salvífica em Cristo Jesus. Quais então são os benefícios da justificação? Um novo relacionamento quanto à lei. Uma nova posição em relação à lei de Deus. Que a lei, nós já sempre estamos falando aqui, ela exigia perfeita obediência para obter a vida eterna. Mateus 19, 17. Ninguém foi capaz, ninguém é capaz de cumprir a salvação. Deus, então, não aboliu, mas providenciou o substitutivo, que foi o seu Filho. Mateus 5,17, Jesus disse o seguinte: eu não vim abrogar a lei, ou seja, eu não vim anular, eu vim cumprir. Então agora, nós temos um novo relacionamento diante da lei de Deus. Outros benefícios é o acesso a Deus. É extraordinário, porque quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no Santíssimo, roupas especiais, aqueles animais. Lá no propiciatório, ali estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha os dois querubins prostrados um diante do outro. Ali tinha o propiciatório.
local em que o sumo sacerdote, somente ele tinha acesso. Quem entrasse no Santíssimo morria. O sumo sacerdote tinha então acesso. Ali ele oferecia o sacrifício, imolava o animal na tampa do propiciatório. Deus então recebia aquele sacrifício anual. Só que aquele sacrifício era momentâneo, era temporário, era transitório. Mas quando Cristo veio há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, cumprindo aquela promessa que Deus fez em Gênesis 3:15, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, ali na cruz, quando Cristo disse, está consumado, gritou e bradou aquelas suas últimas palavras. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora, todos nós, há um livre acesso de todo ser humano que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como reconhece como Salvador e Senhor. Agora nós temos livre acesso. Porque Isaías, o profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes de Cristo, ele é conhecido como profeta messiânico, um dos que mais falou sobre Cristo. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado separa o homem de Deus. Os pecados separam o homem de Deus. E ainda há o castigo divino. Mas mediante a justificação, meus amados irmãos, Romanos 5, verso 1, sendo, pois, justificados, declarados justos, perdoados, mediante a fé, Deus oferta da sua graça, da sua misericórdia, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, somos confrontados através da palavra. A palavra vem, ela mostra, ela vem na divisão da alma e do espírito, então nós nos reconhecemos, percebemos pecadores diante de um Deus santo, justo. Então, sendo, pois, justificados através da fé, temos paz com Deus. Antes, inimigos. Antes, transgressores. Antes, réu diante de um juiz. Agora, filho diante de um pai. E agora nós temos livre acesso. Não temos mais intermediário. Não temos mais mediadores. Somente um. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Agora, qual outro benefício da justificação? Um novo relacionamento. Quanto à culpa pessoal, nós estamos com a nossa consciência tranquila. Estamos agora com a nossa consciência inculpáveis diante de Deus. Nós temos paz com Deus. A nossa consciência, estamos livres da culpa do pecado, do poder do pecado. Meus amados irmãos, agora nós podemos orar aquela oração que o Senhor nos ensinou. Jesus nos ensinou, feche a porta do seu quarto e ora assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu reino,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino até nós, seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a oração sacerdotal, a oração modelo que o Senhor nos deixou, hoje nós podemos entrar na presença de Deus, temos livre acesso. Isso só foi possível através da justificação. Deus abençoe, meus queridos irmãos.